a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Boa noite, Tapetininga. Começa... Deixa eu me arrumar aqui. Agora sim. Boa noite, Tapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E para todo mundo através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir conosco aqui com os nossos convidados, debatendo as principais notícias do dia. Nessa sexta-feira fria, pós-feriadão aí de Corpus Christi, que o pessoal usou para ir à igreja, fazer sua oração, né? Ninguém bebeu, graças a Deus. Jovir, seja bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite mais uma vez e que possamos debater bastante. Hoje temos muitas notícias aqui. Notícias. Maravilha. Do meu lado esquerdo, Regina Soares, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Regina. boa noite, obrigada pelo convite. Obrigado. Esse jornal Correio de Tapetininga, que foi antecipado para quinta-feira, saiu ontem o jornal Correio de Tapetininga com as notícias aqui de Tapetininga. Vou ler algumas. Câmara convoca secretário para explicar licitação. Cidades têm 5 casos suspeitos de gripe H1N1. Prefeito de Tatuí dá reajuste aos servidores e anuncia nova fábrica. Laudo apontará se bebê foi morto por agressão. A área central de Tapetininga está repleta de praças e ruas mal iluminadas. É o caso da Praça Peixoto Gomide, em que as lâmpadas são de baixa potência para clarear toda a área pública. Por sinal, vem uma nova taxa aí da iluminação pública feita pelo decreto do prefeito Luiz de Fiore, que nós vamos debater no segundo bloco do programa. Enfim, muitas outras notícias aqui sobre Tapetininga no nosso jornal conhecido aqui, Correio de Itapetininga, já nas bancas. Essa caneca bonita aqui, que eu sempre faço questão de frisar, você encontra lá na Amendoim Store, www.amendoimstore.com.br. Vamos para as principais notícias dessa sexta-feira. Dilma perdoou dívida de países africanos de olho em 2014. Na comemoração dos 50 anos da fundação da União Africana, realizada na semana passada na Etiópia, a presidente Dilma deu aos anfitriões um presente de 840 milhões de dólares. O valor equivale ao total da dívida que 12 países do continente haviam contraído com o Brasil e que, a partir de agora, não terão mais de se preocupar em pagar. O governo brasileiro os perdoou. Foi o pragmatismo eleitoral, mais do que a solidariedade aos povos sofredores, que orientou a decisão da presidente Dilma de perdoar a dívida dos países africanos. A questão é que empreiteiras, mineradoras e produtoras agrícolas que querem atuar nesses países com financiamento do BNDES, o órgão acaba de aprovar a criação de escritório de representação na África do Sul. Ocorre que a legislação impede a concessão de benefícios a nações com dívidas atrasadas junto ao Brasil. Ao abrir mão da cobrança dos débitos, medida que ainda precisa ser aprovada pelo Senado, o governo pretende remover essa barreira e deixar o caminho livre para as empresas amigas. Deixa eu ver, 840 milhões a menos aí de dólares ainda, 1 bilhão e pouco. A menos eu acho que é relativo. É relativo. Sabe porque... que iam saudar? Não. E além disso, a questão é um jogo de cena, em primeiro lugar é um jogo de cena da parte do governo Dilma. É só como a própria notícia já traz aí esse lead, já traz a coisa do que é essa movimentação, mas além disso, os países africanos, essas dívidas são construídas muitas vezes, só a título de exemplo. Eu tive contato com um representante angolano, quando eu era supervisor da Faculdade de Letras, do estágio supervisionado de letras, então sempre estava conversando com eles e, por causa de ter uma associação dos povos africanos na cidade de Capivari, só que esse representante, no caso, ele era um representante de Angola no Brasil, mas ele era um intermediador da Eterbras, da Brasilite, entre Brasil e Angola. Então o Brasil proibiu o amianto, para onde que a gente manda as caixas, as telhas. Já foi produzido.
Então você precisa dessas coisas. Então quer dizer, será que essa dívida nasce de... Tem N coisas, isso é só um exemplo que a gente tem de meandro, que talvez nem seja dívida, né? Talvez nós tenhamos uma dívida com eles de outra ordem. E é só um jogo mesmo, é uma manobra mesmo, política, é uma coisa, um jogo de cena. E esse perdão não é benevolência, então? Na verdade, eu acho que a gente tem que se pensar assim, né, Gustavo? Eu acho que o problema da África é um problema sério, né? Eu acho que tem uma população lá que sofre bastante, né? Esse dinheiro foi para quê? Né? Eu acho que essa questão, assim, foi utilizado para beneficiar essa população ou não. Agora, eu costumo pensar assim, acho que você ajuda quando você tem a sua situação interna sanada, né? Se a gente for pegar o aspecto de saúde aí, o quanto o SUS carece de recurso, né? O quanto o SUS está com a sua tabela extremamente defasada dentro dos hospitais e o governo não atualiza, ele não recupera, de fato, o valor real das coisas, né? Então, eu acho que assim, para a gente fazer bonito com o chapéu nosso, a gente pelo menos deveria ser consultado para isso. Eu acho que o Brasil tem demandas seríssimas, né? A gente tem Norte, Nordeste, aí, a questão da seca, que é um problema que diz diretamente ao povo brasileiro e que, de repente, você fica fazendo isso, né, para as outras pessoas, para os outros países, que eu acho que até é uma questão. Então, todos os países, né, que estão numa condição melhor, vamos ajudar a África, aí sim. Agora, só o Brasil... Né, nesse momento fazê-lo, né, tendo problemas seríssimos, eu acho que foi um pouco politiqueiro mesmo. Já viria essa política internacional do governo Dilma, o que você acha? Vai investir em aeroportos em Cuba? O ano passado já teve um investimento de portos, né, em Havana, que o BNDES, inclusive com o verbo BNDES. Eu acho que o problema aí maior, eu não vejo nenhum... existe essa política internacional, ela é necessária, um país tem que se preocupar porque ele nunca é isolado, né? Tem o intercâmbio, até porque, por exemplo, se você vai criar um vínculo de mercantil com Cuba, você precisa ter escoamento, você vai vender, você tem que ter um porto que receba o produto brasileiro, então tem mais coisas em jogo. O problema é na mão de quem que está caindo cada uma dessas coisas. A gente falou, a gente tem os problemas internos que a gente poderia estar vendo, a saúde, por exemplo, um perdão desse, que significa esses milhões, até se você analisa numa conjuntura maior, ele é uma coisa pequena, né? Relativamente, mas para um investimento na saúde pode ser uma coisa grande, dependendo do que você investe. Agora, você vai a uma política externa que investe fora, para você, de repente, deixar um porto em Havana sob os cuidados da Odebrecht, por exemplo. Então, quer dizer, você está beneficiando quem? Né? Você está injetando dinheiro, você deixa a coisa pronta, que a priori é para o benefício do país, para uma política externa, mas você está deixando o capital, né, tomar conta, ou vai investir em aeroportos que você vai deixar de mão beijada por um Eike Batista. O problema nosso está no que vem depois. Tá? Eu acho que eu particularmente acredito que o nosso maior problema está no que vem depois. O perdão dessa dívida pode ser uma coisa, investimento pode ser uma coisa, mas qual a consequência? Para quem que vai o benefício? Se de repente vier mesmo o Brasil, é uma coisa ótima. Nós não temos como ser contra, mas será que é? E até essa questão, né? Quanta coisa o Brasil constrói, né? A Transamazônica, né? Investimentos que pararam, morreram por ali, né? Então se começa muita coisa, se conclui muito pouco. Até que se beneficia uns poucos. A Transamazônica beneficiou uns poucos, toca a obra. Parou, viu que não. Opa. Vamos mudar de lado. Decisões erradas. Igual foi a transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco pode ser um exemplo muito claro. Vai até onde interessa, depois não interessa mais deixar a obra parada. Né? E quantas obras, né? Milhões e milhões e milhões, né? Para nada. É uma degradação do dinheiro público. E é o nosso dinheiro, né? Ontem a gente estava, na quarta-feira a gente estava debatendo aqui, até levantaram que o problema do Brasil é essa... vamos dizer assim, que o Estado custa muito caro. Você concorda com isso? O Estado custa muito caro? Deveria baratear esse Estado aí, por exemplo, deputados, os custos, todos esses custos do Estado é muito caro. Para a máquina, né, funcionar... Por isso que tem que cobrar um imposto muito caro, porque o Estado é muito caro. Mas por que é caro, né? Então, o que você valoriza de fato nesse país, né? Às vezes aquele trabalhador, né? Vamos pegar a situação da educação aí, né? Esse trabalhador que está formando pessoas, né? Ele tem uma dificuldade tão grande, né? Pela luta salarial, né? E aí você vê lá um salário de deputado, né? Ou de senador, né? Que
tem uma missão extremamente importante, que é decidir as leis do nosso país, né? Mas é uma supervalorização de uma categoria em detrimento de outras que está cuidando da formação das pessoas. Sim. Então, custa caro porque se paga muito bem. Né? Eu acho que para trabalhar 2 vezes na semana e alguns até nem vão, né? Eu acho que está para lá de bem pago. Eu perguntei isso porque saiu ontem que o brasileiro trabalhou até ontem para pagar imposto. Agora o que vier é lucro, entendeu? Lucro não, porque a gente vai ter que pagar de alguma muito coisa caro, por aí. É caríssimo, é caríssimo. Ó, tive a ideia, por exemplo, de trocar o carro e comecei a fazer todos os levantamentos de preço e tal. Nós vivemos um frisson no país, o Estado custa caro, tudo para o povo, para a população, custa caro. O Estado é oneroso demais, sim. Pelo que ele oferece para a população, pelo que ele fornece, pela condição, está para lá de oneroso. Mas, por exemplo, um carro que eu financiei o meu por uma conjuntura de construção, compra de casa e tal, precisei fazer financiamento 100%. Um carro que era de 27 mil foi para 43 mil e dos 43 eu já paguei 32. O que é meu nesse momento? 4 mil reais. Né? Qual é a minha parte? São 4 mil reais, então quer dizer, a gente não questiona. A gente não questiona nem o que a gente está comprando, se vale, estou comprando esse copo, vale. E o Estado, para a gente questionar o Estado, se o Estado tem um problema de formação, a população padece mais ainda, porque ela não consegue ser crítica com relação a esse serviço. Você fala, até hoje nós estamos pagando imposto. Quem que até hoje está pagando imposto? Quem paga imposto de renda? Vamos pensar, o trabalhador, né? A base da escala trabalhista aí, ele não é só hoje, até o dia 31 de dezembro ele está pagando imposto. Entendeu? É diferente, porque a gente ainda tem meandros. Você continua consumindo, né? Você está consumindo, você está pagando imposto. Então é complicado, não dá para se dizer. Eu acho que não é só até hoje, depende para quem a gente está falando. Você é a favor da redução da carga tributária? Ela tem que ser revista, entendeu? Eu penso que se você olhar, em teoria, você vai olhar todo o código tributário, ele tem um porquê e filosoficamente ele é bonito, ideologicamente é bonito. Você pensar a iluminação pública, você destacou ali no jornal que nós padecemos de problema de iluminação pública. Se de repente a população vai pagar R$15 por mês numa contribuição de iluminação e vai resolver, esse dinheiro vai ser destinado, a gente, ótimo, né? Mas infelizmente... Na verdade, nós somos muito desconfiados em relação a isso, né? A CPMF era para a saúde e a gente não viu chegar. Né? Então, acho que a grande preocupação é assim, porque se a gente já paga bastante e não está dando conta, ainda vão tirar mais da gente. Mais. Né? Porque, na verdade, assim, você é tributado no fruto do seu trabalho. Então, eu acho que a empresa ela tem lucro. Agora, as pessoas conseguem, na verdade, ganhar o seu salário para poder sobreviver. Ela não tem lucro. Né? Hoje a gente estava discutindo essa questão das empregadas domésticas com todo o direito, tem todos os direitos, mas assim, a classe média hoje não vai conseguir pagar uma empregada doméstica. Né? Porque se aquela família tem uma renda de 2,5, ela vai, de repente, gastar 1.200 para pagar essa empregada, vai sobrar o quê para se alimentar, aluguel e essas outras coisas? Né? Então, acho que realmente, assim, deveria estar se cobrando imposto em cima de lucro. Né? Não em cima de recurso de sobrevivência, que é o que está acontecendo. A revisão, uma reforma tributária é ponto passivo, né? Nós temos que desonerar essa classe que precisa... Está deixando de comer muitas vezes para pagar imposto. Mas teve uma palestra, uma vez, não lembro qual o nome do palestrante, no Senado, assisti através da TV Justiça, e ele, claramente, ele fala, olha, no Brasil, o autoempresariado não paga imposto algum. Tá? Ele não paga nada. Ele tira do seu funcionário. Ele só tira, pagar, né? Entendeu? E aquilo que ele teria que pagar... no produto, né? Ele embute, mas aquilo que ele teria que diretamente pagar, ele lança para o exterior. Tá? Ele faz na forma de exportação, ele exporta o seu capital como uma manobra de evitar, naquilo que ele não conseguiu aqui mesmo já resolver, né? Então, reforma Concorda também? Urgente, com certeza. Maravilha, vamos para a próxima notícia aqui.
Para o armário a gente não volta mais. A Avenida Paulista receberá nesse domingo. Não precisa estranhar não, Gilberto. É o tema da reportagem aqui, ó. Não, eu falei, tá me incluindo? Nesse domingo, dia 2, a 17ª edição da Parada do Orgulho LGBT. É tanta sigla que a gente nem sabe mais. Não é mais LGBT só, acho que é mais do que... Simpatizante. Tem vários outros, né? Em São Paulo, com o tema Para o Armário Nunca Mais, União e Conscientização na Luta contra a Homofobia. O evento protestará contra a ofensiva promovida por setores conservadores contra direitos já conquistados pela comunidade. As atividades ocorrerão a partir do meio-dia na Avenida Paulista, por onde passarão 17 trios elétricos. O último deles, de acordo com os organizadores, será um protesto contra os infelicianos, referência ao deputado federal Marco Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que tem se destacado por declarações homofóbicas e racistas na imprensa. Além disso, o PSC ingressou no STF com uma ação para cancelar os casamentos de homossexuais que já tinha sido pacificado dos estados, entraram com a ação, mas o ministro Luiz Fux não aceitou. Jovir, o que representa a Parada do Orgulho Gay hoje? Olha, acho que já extrapolou o simples movimento do orgulho gay, né? Eu acredito que é uma questão social que tem que ser encarada da mesma forma que tivemos o movimento feminista. E a questão da mulher não é uma questão só da mulher, é uma questão da dignidade humana, uma questão do ser humano. Eu entendo da mesma forma que o movimento, né, o homoafetivo, como pode dizer, tem uma sigla, eu li uma definição muito boa, colocando, porque a homogeneidade, né, e ele já não é só uma questão dos homossexuais, ele é uma questão da dignidade humana, e nós temos a possibilidade, nós temos a oportunidade hoje de ter um pensamento arejado, de ter condições de discutir sem a opressão. Daí surgem os infelicianos que recebem mais, eles só estão, hoje em dia está claro que eles só estão ingressando nessa contramão para ter mídia mesmo. Eles não têm argumento, não têm sustentação, é um desrespeito, a questão é de dignidade humana. Dignidade humana respeita a diversidade acolhe a diversidade de raças, de crenças e a diversidade de sexo, né, de opção sexual. Concorda? Eu acho importante, inclusive, essa questão aí, né, da parada gay. Eu acho que é uma maneira de não enfraquecer o movimento, Sim. né? Embora no Brasil já se reconheça a união estável, né, de quem é homoafetivo, né? Até eu estava vendo na Nigéria hoje que os deputados lá proibiram, né, inclusive a manifestação, né, dos homossexuais. Então, acho que assim, é importantíssimo esse movimento, que ele traz e junta-se a ele todas as minorias nesse país, né, que não têm a sua condição respeitada. Então, acho que a gente tem problemas tão sérios, né? A questão, vamos supor, do pedófilo, aí sim, eu acho que aí o nosso Congresso Nacional deveria ter leis super rígidas, né? A questão mesmo dos estupradores, eu acho que o Código Civil tem que ser revisto, né? Então, acho que tem uma série de problemas tão sérios, eu acho que tem que se respeitar, porque é uma forma de sentir. Então, a homossexualidade não é doença, né? Isso já está reconhecido como não é uma opção, é um sentir. Né? E eu acho que o sentir deve ser respeitado, principalmente que não está lesando a dignidade de ninguém, apenas de alguma coisa que foge do padrão. Então, homem e mulher, a finalidade é a reprodução. Né? Agora, o afeto, né? Cada um sente da sua maneira e deve ser respeitado, porque não está ferindo a dignidade de ninguém. Hoje o gay tem vergonha de ser gay? Eu acho que já mudou muito, Gustavo, né? Mas ainda sofre bastante preconceito. Então, ainda tem resistência do próprio... A gente percebe assim que o homossexual, que ele tem, que ele estuda, eu acho que isso é importantíssimo, que ele estuda, tem uma profissão e ganha autonomia, ele ganha respeito da sociedade, né? Eu vejo muitos homossexuais, às vezes, que não conseguem esse ingresso e esse acesso e acabam se associando a drogas, né? Como uma estratégia de sobreviver nesse mundo ainda muito preconceituoso. Então, acho que é importante, sim. Ele é um cidadão, paga os seus impostos nesse país e precisa ser respeitado. E para isso ele tem que construir, né, essa relação aí de produção, né, no país. Eu até, acrescentando uma coisa, eu particularmente concordo, não é uma questão de opção, né, em termos de... o homossexualismo não é uma opção. Ninguém escolhe. Ninguém escolhe. Talvez o relacionamento, você tenha aí gradações e possa representar uma certa opção. Eu acredito hoje, e até penso que não são
não são minorias. No caso do homossexual, eu acredito que não é uma minoria. Tem muita gente que tem gradações, a coisa é complexa. Talvez eu falando aqui, dependendo do ouvido que cai a afirmação, nossa, o cara está... Se confunde a transexualidade, né? A transexualidade com a homossexualidade, com a bissexualidade, né? Ela tem nuances aí, né? Sim. Que cada situação tem que ser... E não podemos ignorar, por exemplo, no Brasil mesmo, tem uma escola no Mato Grosso que trata de crianças que são hermafroditas. Entendeu? Porque você tem esse número, não é pequeno, gente. Você pensar da ordem a cada 1000 crianças, 3 são hermafroditas. Às vezes plenamente desenvolvido o órgão, né, em conflito, às vezes não. Então, quer dizer, nós temos uma coisa, escolheu nascer com 2 genitálias de sexo opostos? Não. Então, não é opção, não tem fundamento. E daí qualquer fundamento se apoia, infelizmente, de maneira histórica, todo o movimento contra o homossexualismo se apoia em questões religiosas, não é questão de religião. Porque o homossexual também tem religião, ele também é religioso, ele tem a sua crença. Se confunde as coisas, então acaba assumindo uma bandeira como sendo de religião, mas não é questão de religião. E até assim, né, fazendo um parênteses aí, a questão mesmo de o homossexual. Não, ele é o João, ele é o Pedro, e ele tem uma escolha afetiva. Então, até às vezes a questão do rótulo, né? Como é que você se refere a essa pessoa? Porque ninguém de nós sabe o que o outro faz entre 4 paredes. Né? Então, como é que você vai falar, ou heterossexual, né? Ou estuprador, ou pedófilo? Você não se refere às pessoas dessa maneira. Né? Então, ele é um cidadão, né, com uma escolha, com um sentir afetivo, né, e que precisa ser respeitado pela sociedade. E a ideia de alguns segmentos, acho que capitaneado principalmente pelo Silas Malafaia, de revogar o Conselho Federal de Psicologia e declarar a homossexualidade como doença. O que você acha disso? Na verdade, isso é um absurdo, é uma aberração, é um retrocesso, né? Daqui a pouco a gente vai estar queimando pessoas que pensam diferentes, né? Na fogueira, né? Então, nós vamos voltar aí para a Idade Média, né? Começar a achar que todo mundo é bruxo, né? Não, é complicado. Então, tem que ver com a doença de que ele padece. Acho que melhor tirar ele, não vamos mais votar nesse cidadão, porque daí a gente vai estar livre desse retrocesso. Jovir, e a questão política da parada gay ainda há? Ou é uma festa? Não. Ela é extremamente, há uma ideologia por trás? Extremamente política. Desde que começou a ganhar força, ela é extremamente política. Até podemos ver as pessoas que comparecem, que são os simpatizantes, tem pessoas que hoje em dia já são políticos mesmo, que vão só por questão política. Falar, não sou contra. Não é nem para dizer que às vezes é a favor, mas dizer, eu não sou contra. É uma questão, ela está totalmente politizada, plenamente politizada. Maravilha. Vamos aos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos Tapetininga com o Jornal Cidade Livre nessa sexta-feira aqui, pós-feriado, véspera do final de semana. Ó, gostou da véspera do final de semana? Interferiado. Isso. Para alguns está feriado até hoje. Para alguns já começou na terça-feira já. Com o Jovir e com a Regina Soares. Saiu aqui no semanário dessa semana, dia 30 de maio, fresquinha notícia, um decreto do prefeito Luiz de Fiore, eu vou ler aqui para vocês. Decreta, artigo 1º, decreto número 20, de 6 de maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação.
a cobrança da contribuição de iluminação pública CIP no que tange aos imóveis edificados e beneficiados pela iluminação pública, far-se-á com observação dos critérios de discriminação na tabela abaixo. Está faltando aqui um D. Classe residencial baixa renda, isento. Residencial acima de 50 kW, R$ 7,50 por mês. E não residencial, R$ 13,00. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o decreto número 31 de 4 de julho de 2003. Bom, mais um aumento no bolso do Tapetiningano. A contribuição da iluminação pública, desde a primeira iniciativa no Brasil, ela sempre foi controversa, né? Porque pode ser dividido ou não, é complicada. O que chama atenção aí, nesse momento, a cada governo vem a contribuição de iluminação pública, o que chama atenção mais nesse caso agora é a mão forte da atual prefeitura, né, em decretar. Né? Eu acho que chama mais atenção a questão de decreto, ser um decreto, do que ser uma... Porque não foi... Você acha que tem que passar pela Câmara? É importante passar pela Câmara, porque... até pela matéria ser historicamente controversa, entendeu? Você vai tomar uma atitude, arruma um embasamento, arruma uma discussão, traz, né? Mostra o rombo, em que medida que o orçamento está precisando, trazer para a discussão, tá? Será que um tributo desse é para pagar a diferença no aumento de salários, né? De secretário? Então, é muito complicado, né? É muito complicado. Então, o que chama mais atenção é a mão forte aí do decreto do que a própria contribuição. A iluminação pública é cara, não tem como, né? Regina, decreto é a melhor forma de democracia? Não, né? Até porque esses valores de cobrança geralmente vinham no carnê de IPTU, né? Quer dizer, o carnê de IPTU, algumas pessoas já pagaram, outras estão em curso de pagamento. Então, em que momento e de que forma essa cobrança vai ser feita? Vai ser lançado um outro carnê para as pessoas começarem a pagar daqui para frente, né? Ou teria que ser a vigência a partir de 2014. Agora, sim, medida provisória no Congresso tem que passar uma hora lá para ser aprovado, para se tornar uma lei, não é isso? E, o decreto não tem que passar pelo Legislativo também municipal para que se torne lei? Né? Eu vi o capitão Monteiro essa semana na Câmara discutindo a questão do sinistro, né? Que deveria ir uma parte desse recurso para os bombeiros, né? E a gente não sabe, na verdade, o que é que a gente está pagando e onde esse dinheiro está indo. Então, acho que precisa ficar um pouco mais claro, né? Mas eu acho que uma discussão, porque eu acho que ninguém vai se negar se for para a melhoria da cidade. Né? As praças realmente estão péssimas, né? Você passa ali na Praça dos Amores, na Avenida Peixoto Gomide, as praças estão extremamente escuras, dão margem para, né, usuários de substâncias psicoativas estarem nessas praças, né, abertamente usando os seus baseados e outras coisas. Né? Então, eu acho que é importante, eu acho que ninguém vai se negar a colaborar, mas desde que seja feita não de uma maneira verticalizada, né? Porque todas as ações estão descendo de cima para baixo, goela abaixo, né? Mas se discuta lá, a gente tem os representantes do povo ali na Câmara de Vereadores, né? Então, acho que um desrespeito, inclusive, com a nossa Câmara de Vereadores. E a participação, né, do povo está boa na Câmara. Que não estão participando das decisões de governo, e isso é muito ruim. E essa forma verticalizada, você concorda? Não, é terrível mesmo, é uma falta de jeito, para ser... acho que até suave, né, no adjetivo, mas é uma falta de jeito da atual prefeitura. Ela está cometendo gafes atrás de gafes, sem ter o menor respeito com a população mesmo, entendeu? Passar pela Câmara não são só os representantes da Câmara, está tendo cada vez mais a presença da população nas discussões, está bem movimentado. Então, passar pela Câmara não é só passar pelos vereadores, é passar pela população mesmo. Legitimar uma necessidade. Né? Necessidade. E a coisa é inegável, a iluminação pública, vou chamar a atenção, tem aqui a Praça Peixoto Gomide, mas a Praça do Cemitério, né, lá do Santíssimo, ela sempre foi muito escura, lúgubre, sempre propícia a sérios problemas. Por um tempo, a Prefeitura iluminou,
saneou muito ali do problema que tinha. Né? Então, a iluminação, ela diz respeito à segurança pública. Né? Ela diz respeito, só que a questão está na forma, na destinação desse dinheiro aí. Como é que E essa forma de ficar aumentando imposto, você acha que é o ideal? Não. Se quer construir uma visão impopular, é perfeito. Está no caminho certo, segue que vai conseguir o troféu Bidu aí. Ó, capaz de cobrar a taxa e a população começar a destruir as lâmpadas. Né? Não, provavelmente elas acabam se defendendo desse tipo de atitude vertical. Né? Porque provavelmente ano que vem aumento do IPTU, isso que eu... Já aumentou um pouco esse ano, né? Então... Quer dizer, se você vê alguma coisa em benefício da população, mas assim, aumenta os impostos e cada vez mais a população está gritando falta de uma série de coisas. Mas a prefeitura, a atual gestão não está nem um pouco preocupada com a opinião pública, é o que tem demonstrado nas consequentes e sequentes. Maravilha. Vamos para a próxima notícia aqui do jornal Correio de Itapetininga. Nas bancas dessa semana, que saiu ontem, foi antecipado aí para o pessoal também poder aproveitar um pouco o feriado. A Câmara de Itapetininga convocou o secretário de Administração e Finanças, Luiz Paulo Ribeiro, para prestar esclarecimentos sobre a sua pasta aos vereadores na próxima sessão, dia 3 de junho. A informação foi dada pelo presidente da Câmara, o bispo André Bueno, durante a sessão do Legislativo na segunda-feira passada, dia 27. Agora, não é convite. Ele foi convocado, explicou o presidente durante a sessão. De acordo com ele, o vereador deverá prestar esclarecimentos sobre a... Não, vereador não, está errado o jornal. De acordo com o presidente, o secretário deverá prestar esclarecimentos sobre a arrecadação da prefeitura. É importante o secretário ir lá, manifestar com o povo, falar o que está acontecendo na cidade. Eu acho que a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, né, e é um secretário, né, de gestão, eu acho que é uma responsabilidade de prestar conta, sim. Né? E o melhor lugar de prestar conta é na Câmara, né, de Vereadores. Eu acho que era uma prática bastante comum na gestão anterior do Ramalho, os secretários irem até lá em audiências públicas, onde os vereadores, né, podiam estar esclarecendo algumas questões duvidosas. Até porque fica muito mais fácil para o vereador depois também dar uma satisfação, né, para o seu eleitorado lá fora. Né? Então, acho que é importante, eu acho que o que provocou foi a questão da licitação da coleta de lixo no município, né, da empresa aí que me parece que ganhou a licitação, que quem participou era o pai, o filho, né? Então, acho que tem algumas coisas bastante duvidosas aí na licitação pública que não deveria ter acontecido e ocorreu. E os vereadores estão absolutamente certos. Você faz o convite, se não vai o convite, eles têm a capacidade de fazer a convocação. E por ser um secretário, né, ele tem a responsabilidade de lá responder. Agora tem que ir, né? Tem que ir. Já era responsabilidade pública, agora é dever, né? Dever. A questão da moralidade pública, né? Então nós temos que evoluir muito enquanto país. Todas as vezes que eu tenho vindo ao programa, eu acho que normalmente tem caído, né, nessa discussão em termos de o quanto somos preparados para a política pública. E o que é interessante, os políticos nossos, né, esses gestores, o prefeito e todo o seu séquito, prevalece a falta de preparo com a gestão pública, em dominar a política e dominar a sua gestão, porque é saudável para um secretário ir lá prestar, até para falar, viu, está acontecendo dessa forma, na forma de resguardo, é muita inocência que prevalece, é ignorância mesmo. E até a questão, né, Gilberto, assim, a prefeitura não é do prefeito. Não é do prefeito. Não é. A secretaria não é do secretário. Né? Quer dizer, ele é um gestor do dinheiro público, então ele deve satisfações da população, sim. Né? Então, eu não posso tratar uma prefeitura como eu trato o quintal da minha casa. Na minha casa, eu faço o que eu quero. E não é um dinheiro qualquer. qualquer. Não dou satisfações a ninguém. Né? Agora, no público, não. No público, você tem que ir. Eu acho que isso é um fator até positivo para o administrador. Porque quanto mais você participa a população das suas decisões, né? A causa, né, do porquê você está pretendendo fazer determinadas coisas, mais você tem responsáveis com as suas decisões. Então, se você age isoladamente, você assume as consequências sozinho. Agora, se você trabalha com a Câmara, se você trabalha com os conselhos municipais, todo mundo se torna responsável junto com você. Então, é dar tiro no pé e querer decidir tudo sozinho. Jovir, você acha que esse aumento é a valorização do salário dos secretários? Não vamos cair nesse debate, vamos ampliar um pouco mais?
Mas trouxe apenas secretários técnicos, como era o prometido? Ou na sua visão não? Não. Até houve, num certo momento, quando estourou, né, o debate, ele veio à tona, teve a votação na Câmara, a discussão, se vier um conhecimento técnico, não. O próprio Luiz Paulo, né? Luiz Paulo. Isso, Luiz Paulo. Que foi instado. Ribeiro. Luiz Paulo que foi instado a prestar declarações, prestar explicações à Câmara. Esse negócio da licitação do lixo, da coleta, foi uma coisa assim de um primário. Então, quer dizer, que capacidade profissional tem? Né? Na qualidade de licitação, o cara tinha que ter todos os cuidados do mundo, porque ele teria que ser um técnico que domine mesmo, tenha um conhecimento que sustente o seu salário, até pagar bem. A gente, todas as vezes que a gente entrou em discussão, é inegável que o profissional tem qualidade, ele tem que receber pela qualidade. No entanto, não está demonstrando qualidade alguma, todo o secretariado, com todo respeito a um ou outro caso, mas de maneira geral, não estamos visualizando. O Luiz Paulo é técnico? Político. Eu acho que a escolha foi política. Foi política. Do secretariado. Eu acho que com raras exceções aí da educação, que eu acho que é uma pessoa que é da área, mas os demais foram escolhas de partido. Indicações de partido, escolhas de partido, não técnico. A gente não está vendo, pelo menos, nada assim... em algumas situações até um retrocesso, não avanço nas questões. Até mesmo, então eu digo com a certa ressalva, o próprio Geraldo Macedo, respeitabilíssimo na área de educação, mas naquela primeira prestação de contas da prefeitura, a atitude, não reconhecer o que teve de educação até aqui, houve uma certa falha até mesmo na pasta de educação, na conduta de Geraldo Macedo. Então nós estamos ainda assistindo uma falta de profissionalismo. Eu, particularmente, acredito que em todas as pastas. Tem, ou, por exemplo, você citou muito bem, Geraldo Macedo é uma pessoa competente, rural, o Marconi também tem conhecimento, mas ainda, para um começo de governo, nós não assistimos nada que justifique. E essa questão da licitação aqui, que talvez seja o motivo que desencadeou a convocação dele para a prefeitura, para se explicar na Câmara, você acha que o pai e o filho há alguma contradição nisso, nessa licitação, se realmente... Na verdade, assim, quando você chama, e essa divisão familiar aí, né, quer dizer, não sei se é a mesma empresa, a mesma razão social, são duas CPFs empresas, diferentes, né? Mas, de qualquer maneira, né, eu acho que vale a pena analisar, né, porque pode ser que realmente não tenha nada de irregular, né? Mas pode ser que tenha. Né? Então, acho que os vereadores, quando eles pediram a cópia ali, né, da documentação e não foi enviada, quer dizer, se quiser, venha ver aqui que está economizando com xerox, quer dizer, não tem sentido. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Acho que cadê a transparência, né? Eu acho que é uma obrigação, se um poder pediu essa documentação e está no seu direito de pedir, essa documentação deveria ser enviada. Quer economizar, manda por e-mail. Né? Então, você começa a dificultar, então, quando você começa a dificultar, a pessoa começa a achar, então está tendo algum problema. Né? Então, acho que os vereadores estão no seu direito, sim, acho que precisa pegar essa documentação e, se não tiver nada de irregular, ótimo para o secretário. Se tiver, ele vai ter que corrigir, né, essa distorção aí. O que não pode é beneficiar uma empresa que já veio do município onde ele, né, já tem histórico, a questão é que tem histórico, ali, né, de uma pasta, então tudo leva a crer. Acho que o doutor Mauri foi muito contundente nessa questão, né, porque ele está ali para zelar pela moralidade da aplicação do recurso público. Concorda, Júlio? E também sobre a questão de exportar o lixo aí para Cesário Lange. Olha, eu que diz que não tem nem capacidade, né? Não, isso daí, chamaram o Cesário Lange de lixeira regional. Não dá. Coitado, pobre Cesário Lange. Cadê a usina, né, de compostagem? Cadê aquelas coisas? Olha, a coisa do lixo, o lixo é um problema nacional, né? É um problema brasileiro, mas do ponto de vista histórico, né? Quando a família real vem para o Rio de Janeiro, o lixo, o esgoto é jogado, né? Se esvazia o pinico na janela. Então, nós temos um problema de saneamento desde sempre, desde nossa origem. E o lixo
O problema que não está sendo, que eu acho que no que nós mais pecamos é que o lixo ele é um ouro que nós temos aí, que é uma massa que tem um ouro que precisa ser lapidado. Eu aprendi em Capivari a separar todo o lixo, a lavar para não deixar cheirando mal e deixar já da melhor forma possível para a coleta. Mas na minha rua não tem coleta seletiva. Não tem quem... A gente estimulou os alunos das escolas, né, da coleta seletiva. E daí? Tava todo mundo conscientizado. Quem coletou, para onde foi, né? Quer dizer, tem muita gente que ficou com as lixeiras no fundo do quintal aí, né? O próprio assim, lixo o mosquito da dengue, né? orgânico, que você pode ter uma compostagem, você pode trabalhar isso daí, ser melhor utilizado. Então, a solução, se era para discutir uma solução, pensar na questão do aterro municipal, pensar, eu sou totalmente contra levar o lixo daqui para onde quer que seja. Criar o lixo é daqui. Vizinho, né? Uma licitação de 3 milhões. Não, uma grana ainda, com esses 3 milhões aí, né? Que pelo período, vigência não sei de quanto tempo saiu, não lembro quanto que é. Mas você tem aí um problema que com esses 3 milhões você pode fazer maravilhas, injetando emprego no mercado, né? Juntando, formando uma cooperativa mais forte, adequada, porque não proibiram a cooperita por conta de transporte? Com 3 milhões, quanto transporte eu posso injetar? Né? A questão do lixo, por exemplo, Campinas já tem coleta seletiva há muito tempo, o que se gasta com destinação de lixo se ganha na licitação de quem vai coletar. Se recupera, né? Se recupera, porque você paga para coletar o você reciclado. Entrega, né? Você gera empregos, Você entrega. Né? Então, está totalmente errado, desde a destinação, a licitação, tudo. Maravilha. Essa semana, novamente, aí, Itapetininga falou muito da questão da saúde, com vítimas ali no hospital que sacudiram as redes sociais, e o jornal Correio de Itapetininga noticiou esse problema. Pacientes reclamam da demora no pronto-socorro municipal. Aí diz a notícia: a saúde pública em Itapetininga continua precária. Depois da falta de remédios enfrentada nos postos de saúde e da morte de um recém-nascido que está sendo investigado por negligência, agora o problema é a demora no atendimento. Quem procura ajuda no pronto-socorro municipal enfrenta a sala de espera lotada. Uma dona de casa de 55 anos que luta contra um câncer no intestino e passava mal na recepção, teve que aguardar mais de 5 horas para ser atendida. Essa semana, inclusive, a gente até passou um vídeo de uma pessoa que teve a mãe que faleceu aguardando o atendimento lá no hospital. Infelizmente, parece que é o samba de uma nota só, não muda o problema. A saúde é um caso sério, Regina. Já falou, nós temos um problema, né, de verba, de saneamento, de distribuição, mas eu acredito que a saúde tem todo o problema interno a ela, mas colabora a questão da educação da população, né? Tem muita gente também que vai em busca de atendimento que não era para estar em atendimento, né? Mas aí é uma questão de educação, é uma questão, nós temos toda uma triagem nisso. No entanto, isso não é justificativa para tanta demora. Nós poderíamos ter uma otimização. Até conversando antes do começo do programa, citei um caso conversando com a Regina, da mãe que leva a filha com dores abdominais, e ela tinha uma noção, como ela já trabalhou em farmácia, né? Ela tinha uma noção, só que chega lá, o médico fala, dipirona, e vai para casa. Falou, não quero dipirona, eu quero exame de sangue e exame de urina para ver o que minha filha tem. Ele falou, mas você quer saber mais do que eu? Ele falou, eu não quero saber mais do que você, só que eu estou no direito de mãe de exigir exame na minha filha. O interessante faz o exame e tal, daí ele pediu, cedeu, né, a reclamação, e sai uma infecção relatada tanto no exame de sangue quanto no exame de urina. Ele fala, o instinto de mãe. Peraí. 5 anos de medicina. Dela funcionou, né? Porque o diploma dele não funcionou, né? 6 anos, sim. 6 anos. O diploma dele não de funciona. medicina. Está aí sujeito a um conhecimento. Chega a ser cômico. Não, é cômico. Entendeu? Nós estamos o problema da saúde ela é geral. Até porque, né, Júlio, assim, nós estamos com a classificação de Manchester no pronto-socorro, pelo menos, né? Aquelas pulseirinhas lá e tal. Funciona então, isso? A classificação é o melhor que é importante, assim, porque como o pronto-socorro também acaba funcionando como um pronto atendimento no período noturno, né? Sim. Mas era um lugar para urgência, mas não tem aonde ir, todo mundo acaba parando lá. Seria a UPA, né? talvez? A UPA poderia, sim, resolver em muitos
muito essa situação aí, porque ela teria 2 portas de entrada, né? E com condições de ser 2 portas de entrada. O pronto-socorro não tem. Né? Então, você tem uma equipe lá que classifica. Então, vamos supor, uma dor abdominal, a gente já teve situações aí, né, gravíssimas, né, onde chegou a óbito, né, por questão aí da dor abdominal, né, que foi mal diagnosticado. Né? Agora, aquele menino também saiu daqui, foi para Sorocaba, tinha tomado dipirona aqui, ele estava com meningite. Então, o SARS era a saga do Buscopan, todo mundo tomava Buscopan, agora está todo mundo tomando dipirona no VART. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, com essa questão. Eu acho que tem casos graves, eu acho que esse mês agora, outono e inverno, são meses assim, extremamente delicados para a saúde. Porque potencializa o tempo. Das gripes, da influenza. Aí, então, alguma coisa não está funcionando. Uma classificação não está funcionando, né? E aí acho que precisa alguém lá e ver. Acho que o termo de parceria exige uma comissão de acompanhamento dentro do Hospital Regional de Itapetininga, né? E, quer dizer, hoje são mais de 2 milhões, né? Quase 3 milhões mês que está indo para aquele hospital, né? Então teria que estar melhorando a qualidade. Nós conversamos aqui no último programa. Tá bonitinho, a maquiagem perfeita, né? Tem base, tem... Tem televisão tudo, nova agora. Né? Tá tudo muito bonitinho ali, né? Tem um visual, melhorou muito. Tem assinatura, TV por assinatura? Né? Tudo. Não. Mas internamente, os problemas estão acontecendo. A equipe médica está descontente, os funcionários estão descontentes, os usuários estão descontentes. E eu gostaria muito de lançar aqui, né? Teve 100 dias de governo, não teve? Né? Onde um alardeamento, né? Eu gostaria de ter uma avaliação de 100 dias do usuário, né? Do munícipe de Itapetininga e dos funcionários municipais nesses 100 dias também, porque eu acho que eles têm muitas coisas para contar. Regina, eu perguntei para você se essa análise prévia que eles fazem no hospital, como que é, de Manchester que você disse? A classificação de Manchester. Classificação, ela funciona? Porque para um indivíduo que chega lá, por exemplo, o dele é o menor risco, talvez, acho que é isso que chama, né? Isso. Seria demora 5 horas para ser atendido também, ele vai sair insatisfeito do mundo. Muitas vezes, o que ele pode ser, Gustavo? Vamos supor, o pronto atendimento da Vila Rio Branco, ele tem 2 médicos e funciona até as 10 horas da noite. Né? Muitas vezes é um trabalhador, né, que não conseguiu ir no médico, né, e foi lá. Então, você tem, acho que, mais de 2 médicos ali, pelo menos deveria ter. Então, acho que um geralmente cuida das urgências. É lógico que se chegar um acidente, ele desloca alguém para estar auxiliando ali. E o outro pode estar fazendo pronto atendimento, ou ter um terceiro para fazer o pronto atendimento. Então, as situações mais sérias você encaminha para 1, 2 profissionais, e as outras que são mais amenas, aí você encaminha para uma outra porta. Né, mas totalmente leigo nesse aspecto. A triagem, você acha que ela é bem feita? Então, é isso que eu estou te falando. Deveria ser. Né? Em alguns países funciona muito bem. Vamos supor, se você tem ali uma pressão super alta. Porque ela não precisaria ser um médico exatamente fazendo isso. Não é o médico que faz a triagem, é uma equipe de enfermagem. Né? Então, mas precisa ter uma enfermeira lá que consiga fazer essa leitura da urgência. Você tem uma febre extremamente alta. Né? Então, tem algumas situações no protocolo que você classifica como de emergência, outras de urgência, né? E outras de menor risco, né, de morte para aquela pessoa. Então, você separa as filas. Vamos supor, o SAMU, por exemplo, ele não entra ali. Ele já entra lá pelo fundo na emergência, porque o médico que avaliou toda a situação já caracterizou como emergência. Né? Então, acho que tem como acertar. Né? E eu acho que uma outra responsabilidade muito grande do pronto-socorro não é também atende e manda embora. Né? Seria bom que alguém de lá já agendasse uma consulta na unidade de saúde para essa pessoa que é hipertensa, não ficar indo com pico de hipertensão no pronto-socorro, mas que ela procure o hiperdia nas unidades básicas de saúde para fazer controle da sua pressão arterial. Isso daí seria fundamental mesmo, porque para você evitar... Só que assim, você vai lá, vai embora, ninguém te encaminha, ninguém faz a rede não põe funciona. Põe o captopril embaixo da língua, baixou, vai embora. Você acha que falta uma questão educacional também na população, de saber o que é caso de ir no pronto-socorro, o que é caso de procurar o posto de saúde? Olha, a questão educacional, ela é persecutória, né? A questão educacional é persecutória porque ela envolve, eu não sei se foi divulgado já ou não, o trabalho que o doutor Abel estava fazendo nas escolas. Importantíssimo. E eu acho que não foi, mas a minha sobrinha estava trabalhando no grupo e os dados preliminares apontam o alto índice de colesterol, de diabetes e uma obesidade em criança obesidade infantil em criança que você olha assim, não é visualmente não obesa. Mas os exames revelam. Então, quer dizer, essa educação, ela é
ali, anterior. Você pode trabalhar na escola para evitar o gargalo lá na frente. E isso nós pecamos e muito. Desde conduta preventiva até a capacidade. Você, por exemplo, não sou entusiasta de nenhum outro sistema, né? Porque eu acho que o Brasil é particular, mas você tem nos Estados Unidos, você já trabalha os primeiros socorros desde muito cedo nas crianças, então ela consegue identificar o que é importante e o que não é, né? E é tão importante que até na prática, né, os meios de comunicação, não sei que um irmãozinho salvou o outro. Então, a gente vê constantemente esse tipo de... Então, quanto é importante, às vezes, né, você saber fazer um pronto atendimento para aquela pessoa ter um risco, não é? Uma questão assim de sobrevida até chegar ali no pronto-socorro e ser atendido coisas pelo básicas, médico, né? Que é a questão de educação e que mesmo. salva, né? Isso dá para integrar dentro da prefeitura, essa política ou essa educação? Com certeza, acho que ela é importantíssima, né? Acho que o SAMU vem fazendo algumas coisas com o SAMUzinho, né, em alguns aspectos aí, mas seria disciplina mesmo. Eu acho que deveria voltar algumas questões aí, né? Educação moral e cívica, eu acho que é extremamente importante. Não precisava vir com o viés da ditadura, mas ela é importante. Mas é importante você trabalhar alguns conceitos de respeito por aquilo que é público, né? Porque a gente ficar com raiva, a gente vai quebrar ônibus, quebra prédio público, depois a gente que paga toda essa conta. Né? É o elefante branco. Então, acho que poderia, assim, voltar alguns aspectos de valor mesmo, de ética, né? De respeito por aquilo que é do coletivo, né? E acho que falta muita coisa e essas questões de saúde são fundamentais aí para a gente crescer saudável. Sim. Concorda? Plenamente, né? Assim, a indústria farmacêutica talvez não goste muito dessa conversa. Milton Nery assistindo nosso programa, vereador Milton Nery, obrigado, Milton, estamos esperando você aqui no Jornal Cidade Livre, você só vem no telescópio com o Maurício, então estou esperando ou aqui no sua Camisa, presença. né? Ou no Camisa, que já é figura ilustrativa do Camisa, já que é corintiano, Milton Nery disse assim, ó, bom gosto aí, né? 100 dias sem educação, sem esporte, sem cultura, sem educação, concorda com ele? Na verdade, assim, eu acho que assim, acho que todo mundo está indo para a escola, está indo para o... Agora, assim, a qualidade disso tudo, na verdade, né? A gente tem visto, assim, o que a gente vem sentindo, né? Que não se trabalha com equipe, né? Acho que as pessoas que planejam a política pública, né? Ela está muito distante de quem executa. Então, tem um lapso aí, eu acho que entre esses dois eixos importantíssimos e por isso que vão haver falhas, né? Eu acho que os professores precisam estar junto do secretário lá da educação, os profissionais da saúde têm que estar junto com o secretário da saúde, o secretário da saúde tem que ter total liberdade com sua equipe de tomar as decisões, né? Não ficar amarrado ou engessado, né? Diante de outras forças que a gente sabe que concorrem com a gestão do secretário, né? Eu acho que cada secretário tem que cuidar da sua pasta. A gente tem visto ingerência de uma secretaria na outra, prejudicando de uma maneira assim contundente a condução das coisas, né? Então eu acho que está muito problemático. Na verdade, assim, a gente acaba tendo uma dificuldade de acesso, a gente não consegue chegar nas pessoas para conversar, não se discute, né? Então eu acho que as falhas estão em função de gestão, né? Então quando falaram lá o choque de gestão, está mais de congestão do que de gestão, porque está muito difícil, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Então, concordo em parte com ele, né? Eu acho que precisa abrir um pouquinho mais para as pessoas poderem participar. Gilberto, você vê uma integração na cidade hoje entre Câmara Municipal, a população, os conselhos, a prefeitura, as secretarias? E se é possível fazer um governo adequado sem essa integração? Olha, difícil, uma resposta simples é muito difícil de eu lidar, porque como a gente tem percebido, até a TVI tem apresentado as sessões, né, transmitido, a gente percebe a presença da população de uma forma mais contundente nas sessões da Câmara e com relação a alguns vereadores, está tendo plena sincronia de ouvir, conversar e debater, mas não dá para você estender tudo isso. A Regina fez um raio-x muito bem feito da gestão e até nessa coisa, se a gente for pensar nessa crítica que o Milton Nery faz, se você for pensar em termos de projeto e planejamento político dessa atual gestão, dessa atual prefeitura, é sim 100, entendeu? Porque nós não estamos vendo nenhum planejamento.
nenhum projeto, nenhuma visão que fale, ó, essa é a cara que a atual gestão está dando para a melhoria. Não, dá a cara para deixar do mesmo jeito, segue, né? Não precisava de novo governo. Então, não tem uma cara, e essa integração, ela existe em partes. Daí, se você pegar uma parte e tentar generalizar, é irresponsável da minha parte dizer que sim. Maravilha. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje, nessa sexta-feira, pós-feriado e véspera do fim de semana. Queria agradecer a presença do Jovir, que cedeu o seu tempo aqui para trazer os ensinamentos para o Itapetiningano. Obrigado, Jovir. Eu que agradeço mais uma vez, um sempre rico debate, e estou à disposição. Agradeço a TVI, ao Gustavo e a Regina pela participação. Regina, volte sempre a mesma coisa para você. Obrigado por ceder seu tempo aí para a TVI, para o Itapetiningano, trazendo seu conhecimento. Agradeço. Acho que foi um momento bastante agradável também aqui, né, participar junto com você, viu? Obrigado. E eu gostaria de deixar em público um recado para o doutor Mauri. Não esmoreça, tá? Força. Nós temos muito orgulho de ter, né, um vereador como o senhor, né? E não se importa com o que falam. Nós temos muito orgulho, né, do senhor ser o nosso representante na Câmara de Vereadores de Itapetininga. Maravilha, esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Segunda-feira a gente está de volta. Fiquem com Deus e até lá.